Estamos aqui em mais um podcast do RJ Mais Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos conversar com Elson Braga, que está aqui conosco, presidente da Associação das EPEs, das Zonas de Processamento à Exportação. E o papo vai ser bacana, isso pode mudar a sua realidade. Vem com a gente. Elson, obrigado por ter vindo. Há algum tempo já nós estávamos ansiosos por conversar com você aqui sobre as zonas de processamento, a exportação. Elson, conta pra gente o que é uma zona de processamento à exportação. Ô, Ricardo, antes de mais nada, meus agradecimentos por esse convite muito amável que vocês fizeram para a gente discutir, conversar um pouco sobre o CPE, que é um projeto ao qual eu tenho me dedicado as últimas 3 décadas. E eu estou convencido que é uma coisa muito importante para o país. Então, de que agora finalmente está começando a andar pelos trilhos, está começando a andar. Então, muito grato, portanto, por essa oportunidade de conversar sobre isso. E eu acho que vale a pena de começar a conversar dizendo um pouco mais de que a gente está tratando. O que é ZPE, afinal de contas? Tá certo? E eu diria muito simplesmente que ZPE é um distrito industrial. Um distrito industrial que você pega uma área, dota aquela área de infraestrutura, acesso, bota energia, bota água e bota empresas lá dentro. O Brasil tem vários desses distritos industriais. Todos os estados têm distritos industriais desse tipo. A CPE é um distrito dessa categoria, com uma diferença essencial que ela tem incentivos. Ele é um distrito industrial incentivado, diferentemente dos convencionais. E é incentivado em que sentido? Aquelas empresas que a gente coloca dentro das EPEs, elas têm um pacote de incentivos, que inclui a parte tributária, de impostos, federal, estadual e municipal. A gente dá um regime cambial distinto e coloca uma Receita Federal lá dentro para permitir que essa empresa faça as suas partes de desembaraço aduaneiro para importação e exportação lá mesmo, sem precisar fazer isso no Porto de Santos ou do Rio de Janeiro. Faz lá dentro da ZPE. E a gente pega tudo isso, muitas dessas coisas já existem, esses incentivos. A gente não podia pretender que, de repente, só em 2024 o Brasil resolveu implantar incentivos que nunca ninguém tinha pensado a respeito. É claro que, ao longo dos anos, várias dessas coisas foram sendo feitas, implementadas. E o que é que nós fizemos de diferente? Nós juntamos tudo isso, esses incentivos, colocamos numa lei, quer dizer, muitos desses incentivos estão em resolução da Receita Federal, em instrução normativa, são, como a gente chama de infra-legais, em que a hierarquia daquela norma é baixa, não tem tanta segurança jurídica. Então, se você botar tudo isso numa lei, que foi o que nós fizemos, e disse que isso é uma lei passada pelo Congresso, Senado, Câmara, você tem um ordenamento jurídico confiável, consistente. E foi isso que nós fizemos. E dissemos, olha, todos aqueles incentivos que estão na lei das EPEs, aquilo vale por 20 anos. Então, tudo que... Você não vai ser surpreendido com mudanças legais durante o jogo. Olha, isso é bacana, porque gera uma segurança, né? Essa questão de segurança jurídica, especialmente num país como o nosso, Ricardo, veja, o brasileiro, de certa maneira, está acostumado já com essa sem cerimônia com que a gente muda regras. E já aprendeu a conviver com isso. O estrangeiro não. Então, para um estrangeiro, e a gente tem tido muita conversa com o estrangeiro, porque muitos estrangeiros estão querendo se implantar nas EPEs brasileiras. Então, a tranquilidade deles de saber que, puxa, aquelas regras que estão definidas ali, aquilo não muda em 20 anos. Então, posso me programar, posso me planejar. E o empresário ser muito desconfortável num ambiente de volatilidade e de insegurança jurídica. Então, eu diria que só o fato que a gente garantiu por lei aquele regime já é um fator fundamental de atração de investimento para o país. Então, CPE, em síntese, é isso. É um distrito industrial
que tem vantagens fiscais para fomentar a exportação, contratando a mão de obra no país. É mais ou menos isso? É muito por aí. No começo, até os anos 70 do século passado, o mundo conhecia esse termo, zona de processamento de exportação. Por que zona de processamento de exportação? De processamento porque era para a indústria, processava. E para exportação porque aqueles produtos industriais processados eram para ser exportados. Então, nos anos 70, nos 80, no Sudeste Asiático, sobretudo, o que a gente tinha, essas zonas chamavam de zona de processamento de exportação. Hoje ninguém fala mais em zona de processamento de exportação. Hoje a gente fala lá fora em zonas econômicas especiais, porque você pode botar qualquer coisa lá dentro. Tem ZPs no Oriente Médio, na Coreia, que tem universidades, tem hospitais lá dentro, serviços vários. Quer dizer, o pessoal lá fora você percebeu que você pode pegar esse instrumento de promoção de investimentos e botar lá o que você quiser para turbinar investimentos, que é o que interessa. Então, peraí, Elson, você está dizendo que você pode montar um equipamento, um hospital, com produtos importados sem precisar pagar impostos, então esse hospital pode ser montado com um custo menor, é isso? E talvez com equipamentos muito mais avançados, porque por conta do custo ser menor? Veja assim, do ponto de vista de uma empresa que está dentro dessas EPEs, que tanto pode ser industrial, mas pode ser serviços também, qualquer tipo de serviço, até recentemente só colocamos indústria dentro das EPEs brasileiras, no modelo antigo dos anos 70 e anos 80. Em 2021, nós mudamos a lei aqui no Brasil e essa lei permitiu que você colocasse serviços também lá dentro. Então, foi uma grande mudança que a gente fez em 2021, permitir que colocasse serviços também dentro das EPEs, não só indústria. Zona Econômica Especial. É assim que o mundo chama lá fora. Zona Econômica Especial. Nós mantemos ainda a nossa terminologia antiga, porque assim, a gente está mais ou menos acostumado com ela. É só quando nós vamos dizer, olha, a nossa ZPE, ela também, a gente colocou serviço lá dentro e estamos podendo também vender no mercado doméstico, que foi outra mudança fundamental que a gente fez, porque até recentemente, até 2021, as empresas industriais que estavam dentro das EPEs, elas teriam que exportar pelo menos 80% da sua produção. Isso é uma coisa que não faz sentido nenhum. Você exigir que uma empresa exporte 80% da sua produção. Veja, se você pega uma empresa estrangeira que vai se implantar no Paraguai, na Bolívia, e você diz, olha, você tem que exportar 80% da sua produção, ela vai dizer, tudo bem, não tem problema nenhum. Porque ela não está interessada no mercado boliviano, do Paraguai, que é pequeno. Agora, se uma empresa estrangeira pega um alemão, uma francesa, que quer exportar no Brasil, com esse mercado de bate de 200 milhões de consumidores, como que eu não posso vender aqui dentro? É claro que você tem que deixar... O cara tem interesse em ser... Você não vai transformar o Brasil numa plataforma só de exportação. O cara, quando vem para cá, ele quer vender aqui dentro do mercado doméstico. E não tem nada de errado nisso. A única coisa que a gente precisa se cuidar é de que essa venda no mercado doméstico se dê em condições isonômicas. Ou seja, se vender dentro do mercado doméstico, paga todos os impostos. E foi isso que nós fizemos. Na hora que ele vai colocar o produto dele no mercado interno, ele passa a pagar aqueles impostos. Ele não precisa pagar esses impostos antecipadamente quando entrou como insumo para ele, é isso? Veja só, imagina que você tem uma empresa que quer se implantar numa ZPE, digamos, seropédica. Você quer implantar uma ZPE de seropédica, qualquer uma outra. Você quer implantar ali. Então, o que eu vou dizer para você, como é que você vai funcionar? Vai dizer o seguinte, olha, Ricardo, você pode comprar ou lá fora ou aqui dentro, o que você quiser, seja matéria-prima, seja bem de capital, com suspensão de tributos. Ou seja, quando você compra, você não está pagando impostos. Você não tem isenção, é uma suspensão de tributo. O imposto é devido, mas você não paga. Se você vai pagar ou não aquele imposto que é devido, depende para onde você vai mandar o produto que você vai fazer com aquele matéria-prima que você importou ou comprou no mercado doméstico. Se você exportar, aí eu converto aquele imposto que foi suspenso em isenção.
Aí você zera. E se vender Porque no isso mercado... é favorável para o país. Claro, tá certo? Até porque na nossa Constituição está garantido lá que você não coloque, e o mundo inteiro não faz isso, ninguém coloca impostos indiretos sobre produtos exportáveis. Tá? E se vender no mercado doméstico, aí você paga todos os impostos, e tem que pagar, porque se você não pagar os impostos, você quebra o cara que está fora. Porque você está importando uma máquina... Que está fora da zona especial. Da zona especial. Isso não é uma jabuticaba que a gente inventou no Brasil. O mundo inteiro faz isso há muito tempo. A gente só está demorando muito a entender essa coisa que o mundo já faz há muito tempo. A China é o que é hoje por conta dessas zonas econômicas especiais. Mais da metade do capital estrangeiro que vai para a China fica nessas zonas econômicas especiais. Elcio, onde está o gargalo? Por que a gente não entende isso? Nós, país, né? Qual é a dificuldade de entender isso? É uma dificuldade da indústria em defender a indústria nacional de alguma forma? Eu não consigo entender, porque defender a indústria nacional e não facilitar a produção no Brasil de produtos acabados e sim continuar vendendo commodities não faz sentido. Onde está esse gargalo? Essa coisa de commodities até é um ponto que vale a pena a gente retomar na sequência. Mas esse primeiro ponto que você falou talvez seja mais relevante do ponto de vista de entender por que nós demoramos tanto para entender o que precisa ser feito. É um pouco de história, mas muito rapidamente. O Brasil se industrializou, metade do século passado, com base naqueles modelos de substituição de importações. A gente colocou tarifas, imposto de importação, sobre tudo que você importava. Botou uma barreira para os produtos estrangeiros não passarem, serem vendidos no mercado doméstico. Quanto mais alto esse muro, mais difícil era o produto estrangeiro entrar aqui. Com isso, nós protegemos o mercado doméstico para as empresas que estavam aqui dentro. Então, as empresas brasileiras que estavam aqui dentro se sentiram protegidas da concorrência estrangeira. Claro, no começo, as empresas brasileiras não tinham a competência tecnológica para competir mano a mano contra o alemão, contra o japonês, contra o americano. Então, precisava de uma certa proteção. O mundo inteiro faz isso, chama a proteção da indústria nascente. O mundo inteiro faz isso. Numa certa fase inicial, você protege as indústrias para elas crescerem, ganhar mais musculatura, poderem concorrer com os estrangeiros. Isso é normal, todo mundo faz isso. O que não é normal é você passar indefinidamente com aquela proteção. A indústria nascente nunca fica velha. Continua, nunca deixa de ser nascente. Não deixa de ser nascente. É nascente há 40 anos. E quando aparece alguma dificuldade, em vez do pessoal melhorar a tecnologia, treinar mais a mão de obra, vai lá no governo e escuta, aumenta mais um pouco aquele muro para ninguém pagar. Então, foi assim que se industrializou. É uma coisa até interessante, porque com muita frequência você vê um paulista dizendo, puxa, o São Paulo é uma locomotiva que carrega uma formação de trens, trens enferrujados, e a gente tem que carregar aquilo tudo. Não é verdade. Na verdade, o Brasil deu uma bolsa para São Paulo se industrializar, e aí a gente, que antes de comprar as coisas diretamente da Europa, dos Estados Unidos, possam comprar aquelas mesmas coisas produzidas aqui dentro, que é a carroça que o Collor falava. Quer dizer, o pessoal do São Paulo começou a se industrializar, mas eles gostaram de se industrializar, produzindo aquelas condições de proteção. E o que ocorre hoje é que isso se tornou uma coisa comum, é assim que a coisa roda até hoje. Quando apareceram as EPEs, que se disse, olha, nós vamos atrair empresas estrangeiras para cá, para dentro. Vamos trazer chineses, alemães, Estados americanos, empresas aqui dentro. Então, são empresas que vão exportar uma parte muito grande da sua produção. E por terem que exportar uma parte muito grande da sua produção, elas têm que ser competitivas, porque elas vão disputar no mercado lá fora, que é super competitivo. Elas não vão estar só vendendo no mercado doméstico, que é super protegido, que toleram ineficiências. Então, os concorrentes que a gente vai botar dentro das EPEs vão ser cavalo de raça, não é um pangaré. Entende? Então, só puro sangue, né? Só puro sangue. Então, os mais lúcidos perceberam isso. Não, a gente não pode deixar esse pessoal se implantar e se expandir. Daí a resistência que a gente sempre teve ao longo desses 30 anos, ou mais de 30 anos, a implantação das EPEs no Brasil. Isso, os economistas com mais formação
A gente estuda muito esse tipo de coisa. A gente sabe que isso faz parte do jogo da economia. O que também se estuda, Chicago estuda muito esse tipo de coisa, é que há uma tendência de que os órgãos que são criados para implementar políticas públicas, especialmente para controlar e supervisionar o funcionamento do setor privado, com o tempo, eles passam a ser capturados por aqueles interesses que supostamente deveriam ser supervisionados pelos órgãos públicos. Então, você pega o MDIC, Ministério da Indústria e Comércio. O MDIC, ao longo desses 20 ou 30 anos que eu já fui de lá também, aquele ministério funciona como o braço longo, prolongado da Fiesp. Então, você não pode imaginar um ministro da indústria, do MDIC, que não tenha profundos laços com a indústria paulista. Muitos deles são representantes. Na época do Serra, aquele senador que nós tínhamos lá, o Serra era o representante da indústria paulista dentro do governo. E esse foi um cara muito importante, influente, especialmente na época do Fernando Henrique, que era um grande amigo dele. Quer dizer, houve um domínio completo dos interesses da indústria paulista, refratários à concorrência, para assegurar a implantação de EPEs. Quer dizer, essa coisa só foi rompida, quer dizer, a gente conseguiu preservar esse mecanismo ao longo do tempo, mas com muita dificuldade e muito lentamente. Até que agora, mais recentemente, em função de várias iniciativas nossas, a gente está conseguindo reverter o jogo. Isso é um ponto que vale a pena a gente conversar um pouco. O que aconteceu de novo que nos permite dizer que daqui para frente as EPEs vão acontecer? Eu acho que elas precisam acontecer. Se existe uma rédea, vamos cortar essas rédeas. Ô Elson, você sabe, o Centro de Negócios RJ+, aqui da Associação Comercial, ele vem com essa proposta de buscar quebrar algumas barreiras e promover o desenvolvimento no Estado e no país através do Estado do Rio de Janeiro. E eu sei que, por exemplo, aqui tem 3 EPEs sendo discutidas. O que falta para a gente conseguir pegar esse centro de consumo do país e fazer ele virar um centro de consumo muito mais produtivo, estendendo, e acho que não existe discussão com relação à potência que é São Paulo, mas esquecer da potencialidade, ou melhor, da potência que é o Porto de Itaguaí, é um prejuízo para a nossa nação brasileira gigantesco, porque você descer com esses produtos por um porto que foi desenhado para ser conteneiro, que pode receber os maiores navios post-Panamax ali, porque tem um calado extraordinário, não faz sentido. A gente está deixando muito dinheiro na mesa. Não gerar produção para esse produto in natura sendo vendido pela CSN, não gerar uma produção ali naquela área, também não faz sentido. Então, continua, por favor, por que isso, qual o cenário que mudou e por que a gente precisa acreditar olha só, que teremos uma realidade diferente agora? Veja só, deixa eu falar, você falou no Rio de Janeiro, depois eu volto um pouco para essa questão mais de estratégia de política de desenvolvimento. Mas deixa eu pegar um pouco essa questão do Rio de Janeiro para a gente conectar um pouco mais com a nossa realidade aqui do Estado, que nós estamos falando aqui. A gente tem 3, quer dizer, uma EPE já criada no Rio de Janeiro, lá em Açu. Está pronta, está criada. E se discute hoje, nós estamos dando uma boa ajuda para o governo do Estado aí, para ver de que maneira é que a gente coloca esse projeto para andar. Isso é uma coisa que nós estamos fazendo. A gente pode discutir até mais um pouco sobre o que está sendo feito nesse sentido. Mas nós estamos criando 2 outras EPEs, uma em Seropédia, que fica ali perto do porto de Itaqui, e uma outra em Maricá.
Então o Rio de Janeiro terá no norte uma ZPE, terá uma no sul ali e outra no meio ali em Maricá. Quer dizer, se o Rio de Janeiro tiver essas 3 ZPEs e deixar essas ZPEs funcionarem, Quando tiver. isso vai ter. Ninguém está conseguindo mais segurar as ZPEs. Houve um esforço, ainda há um esforço. Mas essas últimas iniciativas que nós estamos fazendo no Congresso, é importante ter isso em presente, já mostrou que não dá mais para deixar de considerar os interesses do Brasil grande. Hoje, politicamente, o Congresso está muito empoderado. O Nordeste é importante também e tem interesse desse ponto de vista de desenvolvimento da indústria, diferentemente de São Paulo. Então, há embates agora. Não dá mais para sentar em cima do programa e não deixar ir para frente. Hoje tem resistências que não estão deixando mais essa coisa acontecer. Então, você pode ficar tranquilo. A China tem mais ou menos nosso tamanho. A última contagem que as Nações Unidas fizeram de ZPEs no mundo, falaram em 7 mil. E eu estava lá em Jamaica, no congresso que a gente fez lá. O Brasil, no momento, do tamanho da China, tem 14. A China tem metade das 7 mil que tem no mundo. O Brasil tem 14. Ou seja, nós não vamos encher o Brasil de 1.500 ZPEs. Não vamos crescer aos poucos. E crescer à medida que essas coisas forem se acomodando, a gente perceber que está funcionando E ganhando bem, escala, né? E ganhando escala, sem pressa, mas firme. Então, o Rio de Janeiro vai ter 3. Nós estamos fazendo em São Paulo também, nós estamos fazendo umas 3 ou 4 em São Paulo. Já estamos com projetos já prontos em Brasília, sendo analisados. Das 14 que nós temos, já criadas, estamos agora tratando de implantá-las. Já temos no Ceará, temos uma siderúrgica de 5 bilhões de dólares. Temos no Piauí, estamos colocando agora o maior projeto do mundo de produção de hidrogênio verde e amônia para exportação. Vamos inaugurar provavelmente no mês que vem uma outra em Cáceres, no Mato Grosso, na pátria do agronegócio, de soja, de milho, enfim. Quer dizer, a coisa não dá mais para parar. Estamos tentando agora adquirir ritmo nisso daí. Então, o Rio de Janeiro vai ter uma oportunidade de ter 3 desses polos industriais colocados estrategicamente ao longo do seu território e bem distribuído para permitir que você faça lá dentro 2 coisas que são tremendamente importantes do ponto de vista de estratégia do desenvolvimento. E as EPS são um instrumento no mundo o mais bem concebido para preencher essas funções de desenvolvimento. Quais são? Primeiro, agregar valor às commodities. Nada errado de exportar soja em grão, minério de ferro. Outros países, o Canadá faz isso, os Estados Unidos fazem isso, a Austrália faz isso. Mas esse pessoal separa parte dessa produção de matérias-primas, de commodities agrícolas ou minerais, e você processa, agrega valor. Com isso você gera emprego, você ganha mais dinheiro quando exporta, quer dizer, agrega tecnologia. Quer dizer, você nem precisa estar dizendo quais são as vantagens que você tem quando você agrega valor a commodities. Tá certo? E o instrumento que o mundo bolou para fazer essa agregação de valor nas commodities são as CPEs. Por isso, tração de processamento. Você compra as máquinas mais modernas que tem lá fora, adquire as matérias-primas aqui, processa aquilo, gera emprego, bota valor agregado e exporta. E ganha mais dinheiro com isso. Então, isso é uma função essencial do desenvolvimento, que as EPS são o instrumento mais bem concebido para essa finalidade. A outra é essa coisa de cadeias globais de valor. Se você pega um celular desse aí, parte dele é feito em um país, parte em outro país, junta num terceiro e vem para outros quartos. Tá? Quer dizer, é a globalização. Está um pouco mais agora complicada depois da pandemia, mas não está correto dizer que a globalização acabou. Perdão. Ainda existe. Está havendo uma série de modificações hoje, de relocalização, que é até bom a gente conversar sobre isso. Mas a globalização ainda está aí. Ainda está aí. E o instrumento que permite essa ligação das cadeias globais de valor são as EPS.
Você tem uma ZPE aqui, que faz uma parte de processamento, junta aqui, manda para outra ZPE no outro país que agrega mais e exporta para terceiros. Ou seja, a ZPE também é um instrumento concebido para permitir essa fragmentação dos processos produtivos e colocar todo mundo dentro da corrente global de comércio. O Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. E isso é péssimo. Isso é péssimo. Você tem que ter escala. Ok, nós temos 200 milhões de consumidores, perfeito. Mas para ser uma padaria, isso é muita gente. Mas se você pensa num carro, ou numa máquina, ou computador, a escala de produção é muitas vezes maior do que o nosso tamanho de mercado. A gente não tem escala no Brasil para ter certos tipos de produção que não contempla a possibilidade de exportar. Porque o mercado doméstico será insuficiente, você não gera escala suficiente para ter redução de custos ao longo do tempo. Essas indústrias só vão ser competitivas se elas contarem com subsídios e com proteção contra a concorrência estrangeira, porque elas não têm escala que eles permitam ser eficientes. Sim, a nossa população é um pouco menor do que a classe média chinesa, né? A nossa população, enfim... A China é um outro mundo. Quer dizer, hoje, o que a China fez ali, eu já andei... Ano passado eu estava levando para lá. Isso é uma coisa até interessante falando na China, porque nós, na associação, nos propusemos fazer 3 coisas para contribuir para o nosso desenvolvimento, utilizando o instrumento que nós dominamos. Primeiro, melhorar a legislação. A gente criou o Sarney em 88. Nós já estávamos lá, eu era do grupo que o Sarney criou para gerar a primeira legislação sobre o ZPE. Só que pela resistência que a gente encontrou na época, a gente gerou uma legislação muito ruim. A gente só conseguiu melhorar isso em 2021 agora. Levamos o tempo todo para conseguir tornar a legislação mais atrativa. Mas existem coisas que precisam melhorar mais ainda, e nós estamos tratando disso. Ainda esse ano, vamos uma outra rodada de melhorias da legislação. Mas, do jeito que está, já está competitivo. Nós já estamos no jogo. O Brasil já está no jogo da atração internacional de capitais. Isso é uma coisa que a gente está fazendo. Segunda, nós estamos implantando os ZPR no Brasil. E utilizando uma faculdade que a gente incluiu na legislação atual, que é a possibilidade de ZPR serem criadas a pedido de entes privados, e não mais a pedido de governadores ou prefeitos, como era no passado. Então, nós estamos criando pelo menos meia dúzia de ZPRs hoje privadas. É muito mais ágil, enfim, por N razão, não precisa de dinheiro do governo. E a terceira, nós já temos uma legislação melhorada. Estamos criando ZPRs distintos no Brasil inteiro. E precisamos colocar a empresa lá dentro. Então, e a gente não está pensando, por exemplo, fazer uma ZPR aqui no Açu, olha, em Minas Gerais, e captar ou garimpar empresas em São Paulo, porque o São Paulo vai ficar chateado. A gente vai lá para puxar as empresas deles. Então a gente não quer esse tipo de problema com o São Paulo. A gente vai garimpar lá fora, na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, para as empresas de lá. Os chineses e os americanos não vão gostar disso, hein? Enfim. Mas a gente não está tendo problema aqui, está tendo problema lá fora. Então, nós fizemos acordos já de cooperação com empresas chinesas, províncias chinesas. Em outubro do ano passado, nós levamos lá o governador do Piauí, uns 40 empresários piauienses, para conectar com os empresários chineses, fazer parceria para voltar aqui e se instalar dentro das EPAs. Por questões culturais e por questões linguísticas, os chineses não querem entrar sozinhos aqui. Não conhecem a cultura daqui, não cuida bem do idioma, então eles querem parcerias. Então, e isso é bom para a gente, porque a gente junta a tecnologia que eles têm para potencializar os projetos que nós vamos implantar dentro daqui. Então, a Brasp hoje, no Brasil, está com esse papel. A gente está contribuindo pesadamente nessa tarefa de desenvolver o país. E de uma forma tal que a gente está atraindo empresas, está gerando empregos, aumentando as exportações, descentralizando a nossa base industrial,
Não ficar só no São Paulo, lá na ABC Paulista, fazendo isso no Ceará, estamos fazendo no Amazonas, enfim, estamos espalhando. O Brasil é muito grande, muito assimétrico, está sendo muito desequilibrado. Então a gente precisa ter uma estratégia de desenvolvimento que permita, que contemple a possibilidade de expandir e diversificar essa base industrial. A Brás está fazendo isso. Tá? E de uma maneira tal que a gente não está precisando de dinheiro do governo, ou seja, nós estamos fazendo tudo o que o governo precisa fazer. Do ponto de vista político industrial, criando empregos, trazendo investimentos, descentralizando a base industrial e aumentando as exportações. E não estão precisando de dinheiro dele. Olha que beleza. A gente não está... A iniciativa privada... Privada. É assim que a coisa funciona. Movimentando a economia. É. Elson, o que um empresário que está ali nos assistindo, o que ele tem que pensar e o que ele deve ouvir, buscar mais informação, acompanhar as discussões com relação às EPEs, pensar que ele pode sim buscar oportunidades lá fora ou aqui mesmo de desenvolver uma determinada indústria para processar os seus produtos, para desenvolver tecnologia, para montar um hospital dentro de uma ZPE e aquele hospital tendendo a ser um hospital de excelência, porque no lugar de 300 milhões para construir um hospital, ele vai conseguir construir um hospital de primeiríssimo mundo com esses mesmos 300 milhões de reais, porque os equipamentos vão custar mais baratos, né? E o que ele deve pensar? Como que ele pode somar nesse processo, nesse eco, nessa discussão, de acelerar a criação dessas EPEs ou dessas zonas especiais? Olha, Ricardo, a gente fala porque muito... sozinho a gente não faz, né, Elson? Uhum. Sozinho a gente não faz. Não, tudo é uma coisa construída, de parcerias, é uma tarefa comum. Tem que botar todo mundo chutando na mesma direção, gerando sinergias. Mas a gente, quer dizer, o mundo inteiro, os paulistas em particular, tem uma preocupação muito grande com a famosa questão da geração de empregos. O pessoal que passa fome, tem a questão alimentar, todas essas mazelas da vida. E que você tenta minimizar um pouco a dramaticidade dessas situações com Bolsa Família, enfim, com ajuda para os mais pobres, os mais carentes. Mas isso não é uma solução. A solução é você gerar emprego para a turma. Gerar emprego. E você não cria emprego simplesmente criando mais uma estatal para botar os companheiros lá dentro. Você tem que ajudar a criar empresas, porque essas empresas criando os postos de trabalho permitem que as pessoas ocupem aquelas vagas. Aí tem emprego. Isso é outra maneira de dizer que a solução do emprego passa pela solução de estimular a implantação e a expansão de empresas. Porque é assim que você gera os postos de trabalho, é assim que você gera os empregos. Então, a CPE é um instrumento para isso. Elson, você sabe o que eu estou pensando? Nós fizemos uma conversa aqui com o Almirante Seixas, presidente da Nuclep. E ele falou, nós precisamos voltar a construir plataformas no Brasil. Nós temos uma capacidade instalada, uma equipe altamente capacitada. Ele dizendo, afinal de contas, nós fabricamos submarino nuclear, nós fabricamos Angra 3, estamos no processo de fabricação. Por que nós não estamos sendo... Estamos nesse processo. A Petrobras contratou 10 plataformas fora do Brasil. Faltam 4. Onde que eles vão contratar? Que não no Rio de Janeiro. Não faz sentido não contratar no Rio de Janeiro. E ele estava dizendo, se eu faço um módulo de uma plataforma, ele não faz a parte hidráulica e tudo, ele é uma metalúrgica. Se eu faço esses módulos, ele falou, eu contrato mais 4.000 pessoas em Itaguaí. Onde que está o gargalo, Seixas? Talvez nos impostos, talvez na vontade
da Petrobras gerar impacto positivo na sociedade brasileira, será que não passa pela zona especial? Porque, por acaso, você está falando de Seropédica e essa região ali do Porto de Itaguaí e a própria Nuclep estariam no raio de influência dessa zona de processamento, a exportação, ou dessa zona especial, e todos esses impostos caem para a produção dessa plataforma e nós passamos a ser competitivos com a China na construção do módulo, com Singapura. Será que não vale uma conversa com a Petrobras e com o próprio governo para entender se uma empresa do governo consegue fazer esse fornecimento e gerar empregos naquela região? Ricardo, a gente tem mais de 30 anos de frustrações com esse programa de ZPR no Brasil. Quando você fala, ainda hoje nós defrontamos com isso, você falando de ZPR, aí o pessoal diz assim, não, mas isso não, tem um montão de tempo, não funcionou, não interessa isso não, isso não dá certo, não deu certo. Mas é que não deixaram a ZPE funcionar no Brasil. Não deixaram. É como você, olha, você vai correr 100 metros rasos aqui. Você, estamos concorrendo ali. Aí botam uma bola de aço no teu pé e deixa eu sair na frente. Qual a chance que você vai ter de ganhar essa corrida? Nenhuma. Então, a gente criou uma legislação. Mas a legislação que a gente teve em 88, que a gente criou em 88, da resistência que a Fiesp já levantava na época, a gente conseguiu fazer uma legislação que não tinha competitividade nenhuma. E nós passamos, como eu falei, 20 anos para conseguir, em 2007, permitir que essa legislação fosse minimamente competitiva, que nos colocasse no jogo. E ainda tem problemas. Então, mas se a gente tiver feito o que a China fez, de repente não estava igual a China, mas está dando um sufoco na China, porque a gente teria as mesmas condições de desenvolvimento na época, quando começou nos anos Isonomia. 70. Isonomia, e a gente tem um potencial em outras coisas aqui que a China não tem. A China não tem um potencial de alimentação, de alimentos, de minérios que a gente tem aqui. Quer dizer, se deixasse a gente trabalhar com as mesmas armas da China, o Brasil era outra coisa hoje. Mas a gente ficou naquele velho modelo, fechado, sem escala, reinventando a roda em muitos casos aqui, e sem concorrência de competição lá fora. Então, o processo de desenvolvimento, cara, é um negócio muito complicado, muito complexo. Envolve muita coisa, depende de muitos instrumentos. Você pode promover o desenvolvimento, tem estratégia distinta de desenvolvimento, países dotados de diferentes capacidades, tem estratégia diferente de desenvolvimento. Você olha para a literatura que existe por aí, você vê essas diferenças. Então, o que nós fazemos, qual é o nosso papel, nós EPEs, a contribuição que a gente pode dar? Porque a gente fala muito em o custo Brasil, os fatores, e nos tiram competitividade lá fora. Ok, tem muita tributação, tem muita burocracia, nossos portos são fracos, não temos ferrovias, tem uma série de problemas que a gente tem infraestruturais aí que nos tiram competitividade. Nós, EPEs, nós não temos nenhuma responsabilidade em construir portos, ferrovias, não é a nossa praia. Mas a gente cria uma parte importante desse custo Brasil, que é desburocratizar. A CPE desburocratiza. A gente tira a carga de impostos, a gente dá segurança jurídica e dá mais rapidez de processamento. Então, a gente tem a convicção de que nós, EPEs, temos um potencial muito grande de contribuir para a redução do custo do Brasil e ajudar a acelerar um pouco mais a questão do nosso desenvolvimento, que é complicado.
A gente tem que reconhecer que nós somos um país pobre, a gente não tem a capacidade que tem os Estados Unidos aí hoje, por exemplo, esse negócio de hidrogênio verde. A gente tem um potencial enorme para produzir hidrogênio verde. Os Estados Unidos não têm o potencial que nós temos, mas tem muito dinheiro que está dando subsídio. Então, a gente está discutindo muito hoje, a Brás é parte do Programa Nacional de Hidrogênio Verde, a gente tem discutido muito isso, porque nós temos as EPS. Isso é até importante, porque o mundo hoje, por essa questão da transição energética, o mundo vai ter que evoluir, transitar dos combustíveis fósseis para os combustíveis renováveis. Isso é inevitável. Embora isso vai demorar muito ainda. Então, quem que tem um potencial grande disso é exatamente o Brasil, porque tem muito sol, tem muito vento, tem muita água, tem portos, enfim. Tem muito gás. Tem muito gás. Para fazer reforma. Tem muito gás. Então, o Brasil é muito bem dotado desses fundamentos que geram competitividade. Então, e nós estamos discutindo muito hoje no Brasil a utilização das EPS para isso. Porque, quer dizer, veja só, as EPS servem para qualquer coisa. Quando a gente cria uma área, um distrito industrial, você bota lá o que o empresário quiser. O cara quiser fazer sapato, ele pode se estabelecer fabricar sapato. Se quiser colocar uma refinaria, bota a refinaria dele lá dentro. Uma siderúrgica, bota a siderúrgica lá dentro. Quer produzir hidrogênio verde e transformar em amônio para exportar dentro da CPE. Qualquer coisa cabe ali, não tem nada proibido. Nada proibido. Você falou que expandiu até para serviços, né? Até serviços. Então, aliás, esse é um troço importante, porque no passado as EPS eram um instrumento para estimular a produção de manufaturado para exportação. Hoje, o modelo que a gente tem, quando a gente botou serviço lá dentro e tiramos aquela exigência de exportar 80%, o pessoal não está pegando muito esse ponto não, mas ele transformou o estímulo, o mecanismo CPE de estímulo à produção de matérias-primas de indústria para ser exportada em estímulo para o investimento. O que quer que o empresário queira produzir, para onde quer que ele possa vender. Então eu posso ter um data center lá dentro? Claro. Data center. Olha que vantagem para o Rio de Janeiro, que não tem aquela expansão, aquela extensão territorial que tem o Mato Grosso, o Pará e por aí vai, mas pode gerar espaço para data centers com um custo diferente. E a partir do momento que vende esse serviço para fora do Brasil, não tem imposto. A partir do momento que vende esse serviço para dentro do Brasil, ele paga um imposto, mas ele é bem mais competitivo, né? Porque é importante o seguinte, porque quando você... Uma indústria precisa de insumos e precisa de máquinas. Se você precisa de insumo, matéria-prima, natureza mineral ou agrícola, você pode importar ou comprar aqui dentro. E recebe tudo aquilo sem pagar imposto. Matéria-prima. Aí você precisa de máquinas também. Essas máquinas, se você quiser comprar lá fora, a mais moderna que vem, você vai pagar imposto. Se não quiser pagar imposto, tem que atender aquele requisito de similar nacional. Não similar e tudo mais. Similar nacional. Quer dizer, se você uma máquina que você precisa, tem que ser importada. Aí, se você quiser importar aquela máquina, porque não tem aqui dentro, você tem que pagar o imposto. Não tem como você não pagar. Aí você ainda assim precisa importar aquela máquina. Aí a lei do similar nacional diz o seguinte: olha, o Ministério checa se tem alguma empresa dentro do país que produz aquela máquina. O cara não precisa produzir, mas se ele disser que pode produzir, aí você já não pode importar. Uma produção absurda, esse tipo de coisa. Ele não precisa produzir, ele pode simplesmente dizer que é capaz, se colocar capaz de produzir. Ele não precisa... E ele não precisa ser capaz necessariamente. Ele só precisa se dizer capaz, é isso? Se dizer capaz,
E só isso já impede o camarada de importar aquela máquina. Tem que esperar que o cara aprenda a fazer aquela máquina aqui para fornecer para ele. Sabe lá quando. Essa é que E a que preço, né? E a que preço e o tempo que você perde. E certas máquinas, Ricardo, não é... Você, para ter uma máquina com alta tecnologia, produzida a custos competitivos, não é uma coisa que você começa a produzir hoje e no final do mês... Não, demora tempo de desenvolvimento, de protótipos, tem que desenvolver aquilo, aumentar a escala. Porque os custos de produção, tem custo de produção, parte dos custos de produção é o custo que você compra da matéria-prima. Né? Mas uma parte dos custos de produção depende da quantidade, dos custos fixos, depende da quantidade que você produz. Se você produz 1 milhão de carros, você vai produzir um carro unitário mais barato que você produz só 100 carros. Então, a escala importa. Por isso que você pega um chinês, um americano, um alemão, que produz uma quantidade brutal que a gente não vai chegar nunca a produzir tanto que eles produzem, eles conseguem ter um custo unitário menor, porque produzem mais escala do que nós. Com mais tecnologia, com mais escala, é muito difícil você competir mano a mano com um camarada desse. Mas a gente não pode dizer simplesmente, olha, eu não vou deixar que aquele carro entre aqui, o estrangeiro, porque nenhum empresário vai investir em tecnologia, adotar métodos mais modernos de gestão, apenas porque o governo chegou e disse, olha, cara, ajuda a gente, produz mais eficientemente para reduzir custo de produção. Tadinho. Ele só vai fazer isso se ele for tangido pela concorrência. É quando a água está batendo nele que ele vai se mexer. Então tem que ter... Isso é uma coisa que qualquer nível elementar de economia mostra. Você não consegue induzir um processo de aperfeiçoamento tecnológico sem a pressão competitiva. Então, a gente tem que pensar em ter mais flexibilidade, mais concorrência. E o CPE tem esse papel didático também de permitir esse tipo de concorrência. Então tem jeito para o Brasil e esse jeito passa pela criação das zonas especiais, né, Elcio? Ricardo, não é dizer que a gente vai ter a solução. Como eu disse, mas passa por aí. Tem muita coisa, tem muita solução, muita coisa que pode ser feita. Agora, uma das coisas que podem ser feitas e que está comprovada, teoricamente, e a experiência de outros países, e a pressão das Nações Unidas, do Banco Mundial, utilizando, recomendando que a gente utilize esse mecanismo, porque funciona. A gente não precisa inventar a roda, está tudo provado. A gente só precisa convencer os paulistas, gente, olha, a gente vai concorrer com vocês. A gente vai concorrer. Porque a gente vai vender também no mercado doméstico, mas vai ser uma concorrência leal. A gente vai pagar todos os impostos. Veja bem, nós vamos pagar todos os impostos. A empresa ZPE vem no mercado doméstico, ela vai pagar todos os impostos que você paga quando você importa um produto lá fora. Com a distinção que quando você importa um produto lá de fora e paga os impostos, e tira, ou não paga imposto, você está beneficiando o camarada que está lá na China, que está gerando desemprego na Alemanha. Se você produz aqui, está produzindo emprego aqui dentro. Então, a isonomia requer que você dê o mesmo tipo de tratamento aqui do que dá o tratamento quando você importa da Alemanha. Mas o que nós estamos fazendo hoje, nós estamos penalizando mais aquela empresa que está dentro do Brasil, dentro de uma ZPE, que é vender no mercado doméstico, penalizando mais do que uma empresa americana ou chinesa quando manda produto para cá, gerando emprego lá fora. Elson, vamos fazer essa conversa com a Petrobras, Elson? A hora que você quiser. Eu tenho absoluta certeza. Se pararem para pensar, me explica bem como é que é essa coisa, como nós estamos fazendo aqui. Uma coisa é o que você ouve dizer ali, aqui e acolá, gente que tem uma vaga. Aquela ideia de diferença entre o computador e o português. Eu sou neto de português, por isso não posso falar esse tipo de coisa. Aqui o português tem memória, quer dizer, o computador tem memória e o português tem uma vaga lembrança. Mas muita gente tem uma vaga ideia do que seja a questão da ZPE. Senta com a gente que passou 30 anos discutindo essa coisa, vendo lá fora, desenvolvendo a nossa tecnologia, a nossa legislação, implantando essas coisas no Brasil, discutindo com todo mundo que tem uma coisa a dizer a respeito desse assunto, e vamos mastigar esse assunto. As discussões conosco,
Não existe aquela coisa de, olha, você me coloca uma questão, como é que é isso aqui? Eu nunca vou te dizer, Ricardo, deixa eu conversar com meus assessores, depois eu volto a te falar. Você nunca vai sair de uma conversa conosco sem uma resposta imediata para aquela questão que você colocou. Porque a gente enfrentou tudo aquilo há 30 anos. A gente desenvolveu essas coisas, a gente tem muito estudo nessa questão. A gente realmente domina esse tipo de coisa. Temos segurança de que é uma coisa boa para o país. Eu realmente acredito que passa por aí esse processo. Eu conversei com um ex-governador há poucos dias e ele falava, Ricardo, já funcionou aqui no Brasil porque eu aliviei a carga tributária de toda a cadeia do óleo e gás e eu consegui, com isso, fazer que os estaleiros no Brasil construíssem plataformas. O que você está falando é uma coisa muito parecida. Você alivia essa cadeia naquela área específica e ele consegue entregar esse produto. Eu acho que a gente precisa fazer essa conversa. 4.000 empregos para um módulo de uma das 4 plataformas é muito importante. É muito importante para o Rio de Janeiro. Então, você que está assistindo a gente, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser informado de quando tem um novo vídeo e vem para cá participar, porque se você quer saber como que uma zona especial pode fazer diferença no teu negócio, vem para cá conversar com o Elson, que é doutor em economia, entende disso, trabalha nisso há muito tempo, lidera essa entidade que promove as EPEs no Brasil e vem ver como é que a sua realidade pode mudar. Elson, considerações finais. Ricardo, bom, eu queria reiterar de novo nossos agradecimentos pela oportunidade que a gente teve de ter essa discussão com você aqui. Eu acho que nós estamos exatamente numa fase agora de nos expor a esse tipo de conversa. A gente tem que dar conta do que a gente está fazendo. Já está na hora de discutir com a profundidade necessária o que é isso, o que o Brasil ganha, quais são os problemas que a gente teve, o que a gente tem e quais são os próximos passos. E em que medida a vida das pessoas pode melhorar mais se o Brasil ter a percepção de que, se utilizar esse instrumento mais intensivamente, a gente pode estar contribuindo pesadamente para o seu desenvolvimento e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Que, no fundo, é este o objetivo central e final da política pública de um processo de desenvolvimento. É você melhorar a condição de vida das pessoas. E isso passa por você gerar empregos. E poucos instrumentos foram pensados no mundo até hoje, tão potentes como são as EPEs, para promover o desenvolvimento econômico. Esse é o nosso papel. Que ótimo. Que ótimo, Elson. Obrigadíssimo pela sua participação e você já é um amigo de algum tempo, então vamos continuar conversando sobre esse tema. Eu acho que a gente tem que explorar mais e trazer mais pares para essa discussão, porque esse eco vai fazer esse processo de mudança. Então fica com a gente.